Quero contar para você algo que a dona Sula, minha mãe, minha amada mãe, contou para mim a respeito do meu pai, o seu Alfredo. O meu pai, ele foi criado lá no interior de Sergipe, num lugar chamado, Aline, um lugar chamado Garangal, povoado, Garangal, no meio do nada ali, né? Um povoadinho mesmo. Foi criado ali, Garangal. E meu avô, homem do Nordeste chamado Zé Massar, o nome dele, Zé Massar. Homem bruto, gente. Homem bruto. Meu avô era um homem assim, bruto mesmo. Grosso. E ele não tinha paciência com os filhos, não. E minha mãe conta, eu nem sei se eu já contei em outra meditação aqui no Sorrindo para a Vida. Se eu contei, me perdoe. Mas se eu não contei, então você vai ficar sabendo agora. Certa vez o meu pai foi trabalhar na roça, capinar. Na roça, lá, canavial, foi capinar. E com aquele facão, meu pai criança, já como criança tendo que trabalhar no canavial, cortando ali a cana, cortando. E aí, num determinado momento, ele passou o facão no dedinho. E aí ele foi passar o facão no dedinho, e o meu avô, muito ignorante mesmo, chegou lá, viu aquela cena, naquele tempo não tinha hospital perto, pronto-socorro, nada perto. Meu pai vem correndo para minha avó, né, e a avó Laura, né? Hoje os dois estão falecidos, tanto meu avô quanto minha avó, né? Estão falecidos, estão lá junto de Jesus no céu. E estão ali, né? Mas a gente conta a história. A minha avó, né, chegou ali e viu aqui meu pai com o dedinho pendurado, assim. O dedinho dele estava pendurado. Só um pedacinho, assim, segurando o dedinho, porque cortou, foi um corte feio. Tá. Ficou pendurado o dedinho. Entendi, pensei que fosse só um cortinho. Não foi cortinho, não. Ficou pendurado o dedinho do meu pai, assim. Meu pai gritando, criança gritando. A minha avó chegou ali vendo aquela situação. O meu avô, você acredita nisso? Meu avô chegou com um facão e falou assim, peraí, deixa que eu vou arrancar. Ele queria cortar o resto. Meu pai conta isso, meu pai conta com maior naturalidade, dizendo que aí meu avô ia cortar. Aí minha avó falou, homem de Deus, não faz isso. Pegou lá um pedacinho de pau, um toquinho de pau, amarrou no dedo do meu pai, prendeu ali com um pano, ali, fez uma talinha e segurou ali o dedo do meu pai. E ficou ali. Meu pai até hoje tem o dedinho tortinho assim. E ficou aquilo ali. Você imagina, gente? Uma criança ouvir isso do pai, não, peraí que eu vou cortar o resto com uma faca. A gente sabe que tem muito pai aí que não merece nem esse nome de pai, não merece esse título de pai porque é um pai ignorante, desculpa falar, cavalo grosso, maltrata os filhos, não merece esse título honroso de pai. Só que os filhos que apanharam dos seus pais, que sofrem situações como essa, eu conto do seu Alfredo, meu pai, porque meu pai jamais levantou a mão para os seus filhos, para mim, para minha irmã e para o meu irmão. Meu pai, a vida toda deu amor para os seus filhos, meu pai fez uma escolha. Meu pai poderia ter olhado para o passado dele, chorando e dizer, mas o meu pai, no caso o meu avô, né, poderia me espancar, meu pai poderia quando criança ter me espancado, dado surra, pegado cinto, dado de cinto em mim. E diz assim, olha, eu estou fazendo isso e contando, depois justificar a história e dizer, porque o teu avô bateu muito em mim. Tem pai que usa essa justificativa. Eu sou violento com meus filhos por causa que o meu pai bateu em mim. Eu bebo porque meu pai era alcoólatra, eu fumo porque meu pai era fumante. A pessoa vai vivendo essa vida dessas justificativas dizendo, eu vivo isso por causa, trago essas marcas porque o meu passado diz isso de mim, eu sofri com isso. Não, meu irmão, você pode fazer outra escolha. Você é este vaso que traz esse tesouro. E Jesus não tem a palavra final. Esse amassado não é a palavra final. O que Jesus faz? Paulo vai dizer lá em Efésios que nós somos essa carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com sangue do próprio Deus. E o que Deus faz? Ele pega e faz isso. Mostra aqui, Elzinho. O que Jesus faz? Ele escreve o seu nome, com uma letra muito mais bonita que a minha, né? Mas ele escreve Jesus. É aqui, gente, é isso que está escrito, Jesus. O amassado tá, gente. Continua amassado, mas o amassado já não importa mais. O que importa é o que Deus escreveu. O que importa é o que Deus está escrevendo nessa folha amassada. Você talvez tenha que passar o resto da sua vida convivendo com esses amassados. Então, abençoado, abençoada, aprenda a conviver com esses amassados. Que esses amassados não tenham mais a última palavra na sua vida. Você é este vaso de barro, trincado, rachado, como conta a história daquele homem que levava 2 vasos de barro. Um estava intacto, o outro era trincado. E ele levava pelo caminho para o rei, para o uso daquele castelo. E chegava lá para o rei, para colocar aquela água para o banho real.
aquela água para servir no banquete, enfim, água para muitas utilidades dentro do castelo. E todos os dias aquele servo levava os vasos de barro. Pois bem, o vaso que não era trincado olhava para o outro vaso e debochava e dizia: olha só, vaso trincado, você não serve para nada, porque todas as manhãs aquele servo ia buscar água no poço, chegava para o rei e o rei via que o vaso intacto tinha água até em cima, mas o vaso trincado tinha água pela metade, igual esse copo aqui. Tinha água pela metade porque a rachadura ia fazendo com que a água fosse saindo. E aquele vaso precisando de cura interior, chorando, dizendo: olha, eu não presto para nada, sou um vaso sem eficácia, sou um vaso imprestável, sou um vaso tão triste, coitado de mim, porque o outro vaso debocha de mim, tenho essas trincas. E chiava, e chorava, e se entristecia pelas suas trincas. Ele levando, e o tempo todo, aquele homem que todas as manhãs ia no poço e pegava a água do poço, botava água no vaso. Um dia, aquele vaso trincado saturou-se, não aguentou mais a situação. Virou para aquele homem, o serviçal, e disse: por que você continua me usando? Você não vê que eu sou um vaso trincado? Você não vê que eu não sou igual ao meu parente aí, que está intacto aí, o outro vaso dando risada? Eu sou o bom mesmo. E outro vaso dizendo: você não vê? Virando para aquele servo. E o servo olhou e falou: você não entendeu nada mesmo, né? Falou para o vaso trincado. Ele: como não entendi? Ele: olha aí ao teu redor, olha para o campo. E aí o vaso de barro trincado foi olhando para o campo e viu que na beira, do lado onde ele estava, haviam flores por todo o caminho. E no outro lado, onde estava o vaso intacto, não tinha nada. Ele falou: olha quantas flores bonitas. Ele disse: pois é. Eu sabendo que você tinha essas trincas, o que eu fiz? Do teu lado eu fui colocando sementes. E com a água que você ia derramando no caminho, eu fui fecundando, regando essas sementes. E olha aí as flores que você mesmo foi gerando com essas trincas. Ele falou: eu soube das suas trincas, eu sabia desde o começo das suas trincas. Eu sabia, mas eu não parei nelas. Eu fui usando as suas trincas, eu fui tirando delas algo muito maior, muito melhor. É isso que Deus faz, meus irmãos. Nós somos vasos de barro trincados, mas trazemos esse tesouro. Não pare na trinca, pare no tesouro. Esse tesouro, por que a comadre Lúcia aguenta tanto sofrimento? Porque é este vaso que sofre com trinca, com rachaduras como eu, como você, com fraquezas, com limites, com escolhas erradas, sofrendo hoje talvez a consequência dos nossos pecados, mas apesar de tudo isso que a gente sofre, que a gente padece, graças a Deus, meus irmãos, trazemos esse tesouro incomensurável, esse tesouro maravilhoso que se chama Jesus Cristo. É Ele que pegou esta folha amassada que somos nós e marca o seu nome em nós. Mas, meus irmãos, eu dizia que íamos do final para o começo. Para fechar esta nossa meditação, eu quero ir no começo, porque há uma receita para você. Não pense que é só assim dizer: ô Senhor, amém, aleluia, eu quero ser um vaso trincado, um vaso de barro. Não, não é assim não. Nananina não. Não é assim que a coisa funciona não, meus irmãos. É preciso, há um processo. Então, para você ser este vaso trincado, esse vaso de barro que traz um tesouro, para você perceber esse tesouro na sua vida, tem uma receita. E qual é a receita? É a que Paulo dá no início da leitura, no versículo 5, no início dessa meditação de hoje, quando ele vai dizer, e aí nós podemos dizer assim, Paulo vai dizer: olha, eu sou este servo de Deus, que vive nesta fé, que transborda nessa ação de graças para a glória de Deus. Eu sou esse servo, como diz lá no versículo 14, que estou certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus vai me ressuscitar também com ele. Eu vivo na fé. Paulo vai dizer: eu sou este homem que vivo mirando não as coisas visíveis, mas as invisíveis. Eu olho para o alto, eu olho para Deus, eu olho para a meta que é o céu. Paulo vai dizer: eu sou este homem que traz esse tesouro, mesmo sendo esse vaso trincado, sendo afligido de todos os lados, mas eu não sou vencido pela angústia. Paulo vai dizer: olha, eu sofro todo tipo de apuro, mas eu não perco a esperança. E por quê, meus irmãos? A receita está aqui no versículo 5. Porque de fato, não é a mim mesmo, não é a nós mesmos que pregamos. Eu não vim aqui, eu, Paulo, pregar a mim mesmo. Não estou pregando
a minha eloquência, a minha palavra, a minha sabedoria, não. Mas eu estou pregando a Jesus Cristo, o Senhor. Aqui está a receita. Paulo vai dizer: eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Porque eu vivo o senhorio de Jesus na minha vida, é possível então, porque Jesus é o Senhor. E somente aquele que tem Jesus como Senhor consegue trazer esse tesouro dentro deste vaso de barro que somos nós. Por isso hoje, o início de tudo, meus irmãos, é ter a Jesus como Senhor. Concluo essa meditação com uma palavra de Santa Faustina. Trouxe esse livro grosso aqui, que é o Diário de Santa Faustina. Algo que ela viveu, um episódio na vida dela. Um episódio que ela viveu na vida dela, no número 881 do Diário de Santa Faustina, ela vai contar isso. Ela vai dizer que houve um momento na vida dela em que ela se deparou com a sua miséria, com a sua fragilidade. Também Santa Faustina, veja, uma santa da igreja, também ela se deparou com essa realidade. Eu sou um vaso de barro, tenho fragilidades, tenho rachaduras, tenho medo. E ela estava com medo de propagar a devoção à divina misericórdia, a chegar para a sua superiora e dizer a respeito daquela visão que ela teve de Jesus e pintar aquele quadro de Jesus com o seu lado, dois lados saindo do seu coração aberto, sangue e água. E Jesus tinha dado essa ordem a ela para pintar aquele quadro. E ela tinha medo, diante de tamanha missão, diante do chamado, diante da vocação, diante do propósito de Deus para a sua vida. Faustina teve medo. E ela conta no número 881. Hoje Jesus entrou no quarto vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, uma grande majestade se refletia de toda a sua figura. Jesus disse a ela, ela vai dizer, ele me disse: minha filha, olha a pergunta de Jesus para Santa Faustina: minha filha, por que te entregas a pensamentos medrosos? Respondi: ó Senhor, vós sabeis por quê. E disse-me: por quê? Jesus faz a pergunta a Faustina: por quê? E ela então, folha amarrotada, vai dizer assim: essa obra me atemoriza, Senhor. Vós sabeis que sou incapaz de cumpri-la. Jesus continua perguntando: por quê? E ela disse: estás vendo, Senhor, não tenho saúde, não tenho instrução, não tenho dinheiro, sou um abismo de miséria, tenho medo de conviver com os homens. Jesus, eu desejo apenas a vós, e vós podeis livrar-me de tudo isso. Olha para mim, sou essa bolinha de papel, Senhor, eu não vou dar conta. E disse-me o Senhor vai desamassando: minha filha, o que disseste é verdade, és muito miserável, e achei bom realizar a obra da misericórdia justamente através de ti, que és a miséria humana. Não temas, não temas, não te deixarei sozinha. Faze por essa causa o que podes fazer, faze isso. O Senhor olhou no fundo do meu ser com muita bondade. Eu pensava que morreria de felicidade sob esse olhar. Faustina conta: desapareceu o Senhor, ficou em minha alma alegria, força e vigor para a ação. Mas admirei-me, preste atenção agora, mas admirei-me que o Senhor não me quisesse libertar e não mudasse nada do que uma vez falou. Apesar de todas essas alegrias, sempre há uma sombra de dor. Quero repetir: apesar de todas essas alegrias, sempre há uma sombra de dor. Vejo, e aí você pode gravar essa frase para o resto do seu dia de hoje: vejo que o amor e a dor andam juntos. Vejo que o amor e a dor andam juntos. É isso, meus irmãos. Na minha e na sua vida, o amor e a dor caminham juntos, de mãos dadas. Você vai ter que conviver com essas marcas, com essas dores, mas elas não têm a palavra final na sua vida. A palavra final é do amor de Deus. Ele que pega essas folhas amassadas, que sou eu, que é você, e vai desamassando essas folhas da nossa vida e escreve o seu nome inefável, o seu nome glorioso. Somos vasos de barro, com trinca, mas hoje agradeça a Deus, porque dessa trinca Deus faz surgir um lindo jardim. Não pare na dor, não pare no sofrimento. Proclame hoje o senhorio de Jesus na sua vida, meu irmão. Ele tudo pode. Não temas, não tema José, não tema Maria, não tema Faustina, não tema Lúcia, não tema Fernanda, não tema Pedro, não teme Aline, não tema Priscila, não tema você com seu nome, não tema Alexandre. Não te deixarei sozinho, não te deixarei sozinha. Faze por essa causa o que podes fazer. Faze o que puderes. Eu farei tudo o que você não conseguir. Eu farei tudo o que você não conseguir.
Tu sabes o que você pode fazer hoje. Então faça isso. O que você não conseguir fazer, eu farei. Porque trazemos esse tesouro que é Jesus, o Espírito Santo, nesse vaso de barro que somos nós. Obrigado, Senhor, por isso. Feche seus olhos e vamos rezar. Vamos rezar nesse momento, agradecendo a Deus porque somos esse vaso de barro. E não paramos no barro, não paramos na trinca. Feche seus olhos agora. E vamos rezar agora com a Aline, com a Priscila, com essa canção. Tome posse agora deste tesouro que está dentro de você. Nesta manhã alegre, se sorria para a vida. Não pare na marca, não pare na trinca, não pare na chaga, no passado, na dor. Hoje você pode fazer uma escolha nova, diferente. Pode fazer uma escolha nova. Que o teu passado não tenha a última palavra. Hoje, olhe para o invisível. Vem Espírito Santo sobre nós. Abre nossos olhos e dai-nos a graça de olhar, não o visível, porque o visível passa. Dai-nos a graça de olhar o invisível, o que é eterno. Porque esse tesouro que trazemos dentro de nós fala da eternidade. Um dia no céu experimentaremos de forma plena esse tesouro incomensurável. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, meu Deus. E eu quero te convidar a fazer uma experiência nesta manhã, ouvindo essa palavra, ouvindo tudo aquilo que o Alexandre nos trouxe. Eu convido você, aonde você estiver agora, a olhar para você, olhar para suas mãos, olhar para você. E olhando para você, você vai se reconhecer limitado. E você vai falando isso para Jesus: Senhor, eu reconheço que eu sou limitada. Eu reconheço, Senhor, que eu trago marcas em mim. Eu reconheço, Senhor, as minhas misérias, os meus pecados, os meus erros. E reconhecendo isso, Senhor, eu peço para que o Senhor venha realizar em mim, através de mim. Eu reconheço, Senhor Jesus, que o Teu amor em mim, o Teu senhorio em mim, Senhor, é mais forte que tudo isso. E eu quero fazer que essa palavra hoje, Senhor, se torne viva em mim. Por isso eu quero ter essa atitude nesta manhã, de olhando para cada marca, Senhor, olhando para as minhas mãos, olhando para as marcas que eu trago, Senhor Jesus. Eu quero declarar o Teu senhorio. Eu quero declarar, Senhor, que Tu és o Rei, Tu és o Senhor, que Tu és a minha força, que Tu és a minha vitória. Que os meus olhos, Senhor, estejam voltados para Ti. Que os meus olhos, Senhor, queiram sempre enxergar a Ti. Que os meus olhos, Senhor, vejam além daquilo que eu trago, daquilo que me é visível. Eu quero, Senhor, a partir de agora, nesse momento eu me decido. Olhando para mim, eu declaro que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Rei. Que a força que me leva, que me impulsiona, vem de Ti, Senhor. Que eu não estou sozinha. Tu és, Senhor, o meu Senhor. Tu és a minha força. Por isso, Senhor, eu me rendo na Tua presença, porque eu sei que Tu podes realizar em mim e através de mim. Mesmo nas minhas fraquezas, mesmo com as minhas limitações, o Senhor pode realizar. E eu quero, Senhor, eu quero que essa obra realize. Por isso eu quero, Senhor Jesus, e eu peço hoje como uma consagrada Tua, Senhor. Eu peço que cada pessoa que hoje esteja nos ouvindo, nos vendo, Senhor, que possa ser reinflamado neles essa certeza do Teu senhorio. E que eles se decidam, Senhor, a se prostrar diante de Ti e se render ao Teu amor. Se render, Senhor, ao Teu amor que é soberano, que é grande. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã. Eu não conheço as suas limitações, eu sei das minhas. E as minhas limitações eu entrego hoje para Jesus. E eu convido você com essa música, fazer dessa música a sua oração. Que essa música possa
Reinflamar dentro de você a fé, esse ardor por Jesus, dando o lugar que é dele, o Senhor da sua vida. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Canta com seu coração. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Que a partir de hoje, que a partir de agora, a sua decisão seja essa. Jesus é o Senhor da sua vida. A tua força, a tua vitória vem dele, que tudo pode fazer, que tudo pode realizar. Que essa certeza hoje seja viva dentro do seu coração e que essa palavra também possa, no seu dia a dia, se tornar viva, transparecer no seu sorriso, no seu olhar, nos seus gestos. Que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém. Eu anotei aqui no meu diário: onde não consigo, por forças humanas, ser diferente ou dar uma resposta diferente, é aí que eu preciso declarar o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. E aí nós vamos viver tudo aquilo que nós acabamos de rezar cantando com a Priscila. E assim, eu leio para você o versículo 7, que é onde o Alexandre indicou para a gente que está o segredo de poder viver a receita de viver olhando o invisível. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Olhos fixos em Deus, meu irmão, minha irmã. E uma coisa eu quero dizer a você: adiante. Não é tempo de parar, é tempo de continuar. Adiante. Jovem que estava aqui no PHN, que está nos acompanhando, que depois você verá pelo YouTube, pelo Facebook, /TV Canção Nova. É tempo de ir adiante, não é hora de parar. Adiante, ó, dia após dia. O PHN hoje, PHN no agora. Não pare. Deus está com você e a palavra de Deus está alimentando